Pois bem, né? Vocês devem estar vendo já aí a apresentação, né? Só me confirme aí se vocês já estão vendo tudo ok, direitinho. Tá bom, então a gente vai verificar aqui, né? A gente vai corrigir a atividade sobre zeros e raízes, ou raízes, né, da função do primeiro grau. Então, na primeira questão da atividade que vocês realizaram, né? Determine o zero de cada função afim. Então, nós temos, né, esse gráfico aqui da função afim, que vocês devem ter visto na atividade. Então, para a gente determinar o gráfico, vamos dizer assim, o zero da função pelo gráfico da função, então a gente vai simplesmente se basear aqui pela retinha, né, do x, ou seja, essa reta horizontal, e aonde a reta do gráfico interceptar o eixo x, ou seja, onde ela corta o eixo x, é onde vai ser a nossa raiz, né? Então, a raiz da função vai ser onde ela intercepta o gráfico do eixo x. Então, como vocês observam, ela intercepta aqui onde é o 2. Então, essa raiz da função vai ser x igual a 2. Na letra B, bom, já na letra B, nós temos aqui mais um gráfico de uma função. E aí, mais uma vez, a gente utiliza a ideia de que a raiz vai ser aonde a reta intercepta o eixo x, aonde a reta do gráfico vai interceptar o nosso eixo x. Então, mais uma vez, nós temos aqui, né, a nossa raiz, né? Então, a raiz da função f de x é x igual a menos 4. Então, até aqui eu acho que não teve nenhum problema, né? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Até agora não temos nenhum problema maior. Na nossa questão de número 2, não, desculpa, ainda na primeira questão, perdão, na letra C, então para obter essa raiz, né, dessa função f de x igual a 2x menos 8, então basta a gente substituir o f de x por zero. Ou seja, vai ficando assim, ó. 2x menos 8 igual a zero. Né? Para obter a raiz, basta só você fazer isso, substituindo. Então, nós vamos ter aqui 2x igual a 8, né? Passando o menos 8 para o outro lado, invertendo o sinal. E aí eu vou resolver. X vai ser igual a 8 sobre 2. Então, na divisão, nós vamos ter que x é igual a 4. Então, a raiz da função f de x igual a 2x menos 8 é x igual a menos... Não, x igual a 4. Então, sempre para obter a raiz, basta você só igualar a função a zero e resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. No item D, g de x igual a 3x mais 7. Aí, mais uma vez, para a gente obter a raiz, é só igualar o f de x por zero, né? Só substituir. Então, aqui eu tenho 3x mais 7 igual a zero. Passando 7 para o outro lado, eu vou ter 3x igual a menos 7.
Então, x vai ser igual a menos 7 terços. E acaba aqui, né? Portanto, a raiz da função g de x igual a 3x mais 7 é menos 7 terços. Pronto, até aí nenhum problema para a gente definir essa parte de função, né, do primeiro grau, essa parte de raiz da função. Então, agora sim, passamos para a questão de número 2. Então, a gente vai escrever a lei de formação da função que permite calcular a quantidade de água desperdiçada por uma torneira gotejando no decorrer dos dias. Né? Primeiramente, vamos só ler a questão, né? A água é um bem fundamental para a vida, embora muitas vezes passe despercebida em nosso cotidiano. Ações simples, como fechar bem a torneira, contribuem para a preservação desse recurso, pois uma torneira aberta gotejando pode desperdiçar 46 litros de água por dia. Então, na letra A, como pede, né, escrever a lei de formação da função, que permite calcular a quantidade de água desperdiçada por uma torneira gotejando. Então, dada a função aqui que nós temos, a quantidade de água desperdiçada no decorrer dos dias vai ser, então, AD, né? Ou ou A de D igual A vezes D mais B. E aí devemos observar que não temos uma parte fixa para essa lei de formação, porque vamos pensar o seguinte, bem no início, vamos pensar assim, no dia zero, né, no marco zero, então nós não temos nenhuma água sendo desperdiçada, né? Ou seja, com 0 dias, né? Então, zero água desperdiçada. Então, nesse caso, nós vamos ter aí o nosso B sendo igual a zero. Agora vamos observar também que a taxa de variação será a quantidade de litros desperdiçados por dia. Então, o nosso A vai ser 46, porque conforme os dias passam, né? Ou seja, um dia, 46 litros. Outro dia, mais 46 litros. No terceiro dia, aí vai mais 46 litros. Já juntando 3 vezes 46 litros de água desperdiçados. Substituindo na forma geral da equação, então nós vamos ter aqui, né, A de D igual a 46D mais zero. Então a nossa lei de formação vai ser simplesmente, né, 46D, né? Ou seja, AD igual a 46D. Sim, aí eu pergunto, né? Alguma pergunta, algum questionamento nessa questão? Alguma dúvida? Vocês podem colocar no chat, ou então pelo menos só. Pronto, o Riquelme já colocou aqui não. Mais alguém alguma dúvida? Bom, vou entender o silêncio como não, né? Então vamos passar adiante. Aí na letra B, quantos litros de água podem ser, não, em um mês, quantos litros de água podem ser desperdiçados por uma torneira gotejando? Bom, neste caso, a gente vai considerar o mês como sendo de 30 dias. Ok? Então, considerando que um mês possui 30 dias, então eu tenho aqui a nossa lei de formação, né? A de D igual a 46D. Então, eu vou substituir a quantidade de dias por 30, né? Então, a 30 vai ser igual a 46 vezes 30.
Então, a 30 é igual a 1.380, né? Fazendo a continha de multiplicar. Então, nesse caso aqui, em um mês, pode ser desperdiçado 1.380 litros de água. Então, aqui foi bem simples, né? Foi só pegar e substituir, né, a quantidade de dias, multiplicar pela quantidade de água desperdiçada por dia. Na letra C, as grandezas, quantidade de dias com a quantidade de água desperdiçada são diretamente proporcionais? Aí pede para justificar. E aí o que vocês me dizem também de acordo com a atividade respondida? Elas são diretamente proporcionais, sim ou não? Não precisa dizer o porquê, só dizer sim ou não. Deixa eu ver, o que me colocou aqui não. Alguém mais concorda com ele? Alguém discorda? Que a quantidade de dias com a torneira gotejando e a quantidade de água desperdiçada são diretamente proporcionais? Bom, pois bem, então a gente vai verificar o seguinte, que se você perceber, né, conforme a quantidade de dias vão se passando, a quantidade de água desperdiçada vai aumentando. Ou seja, um dia, 46 dias, 2 dias, né? Aí vão se somando, né? Aí vai 92 litros, aí 3 dias, aí você vai somando mais 46. Então percebe que conforme a quantidade, ou seja, conforme os dias passam, a quantidade de dias vai aumentando, a quantidade de água desperdiçada também aumenta. Isso de maneira proporcional. Então, é sim, viu? Então, a quantidade de água, quantidade de dias com a torneira gotejando e a quantidade de água desperdiçada, elas são diretamente proporcionais. Sim, elas são diretamente. Por quê, né? Pois conforme os dias vão passando, ou seja, a quantidade de dias vai aumentando, a quantidade de litros de água que são desperdiçados também aumenta. Eu poderia até pegar e tentar fazer um gráfico aqui. Deixa eu só pegar. Por exemplo, eu posso fazer um pequeno gráfico aqui. Né? Y e X. E aí percebam que conforme a quantidade de água desperdiçada, né? Ela vai subindo também, conforme os dias vão passando. X seriam os dias e Y a quantidade de água desperdiçada. Então é coisa que vai sempre se somando. Ok? Então isso aí foi a correção da nossa atividade.
né?